Você já leu a carta de Paulo aos Romanos? Você tem se aprofundado um pouco mais no ensino relevante e importantíssimo desta epístola do veterano apóstolo Paulo? Esta certamente é a carta mais robusta que Paulo escreveu e eu vou conversar com você sobre este assunto. Então não saia daí, porque tem coisa boa para ser compartilhada com você. A carta de Paulo aos Romanos é considerada o manifesto cristão, o Evangelho segundo Paulo. Nenhum livro da história humana exerceu tanta influência nas civilizações como esta carta. Esta carta retrata para nós o pensamento de Deus. Esta carta é a essência do Evangelho. Esta carta, segundo os estudiosos, é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. Então eu quero conversar um pouco com você sobre esta epístola. Pessoas importantes, relevantes, estratégicas da história foram alcançadas através da mensagem desta carta. A conversão de Aurélio Agostinho, a reforma do século XVI, com Martinho Lutero, o despertamento de John Wesley no século XVIII, são atribuídos ao contato com esta epístola. Agostinho é convertido ao ler um texto de Romanos. Lutero conhece a salvação pela graça através da leitura de Romanos 1,17. John Wesley tem uma experiência profunda com Deus e vai se tornar o maior avivalista do século XVIII ao ouvir a leitura do prefácio de Lutero sobre a carta aos Romanos. Esta carta ainda hoje tem influenciado milhões de pessoas, levados a uma experiência com Deus e a um aprofundamento da fé. No capítulo 1, o apóstolo Paulo trata da natureza do Evangelho, mostrando que o Evangelho é o Evangelho de Deus, que trata da pessoa de Cristo, e que este Evangelho é um instrumento que Deus usa para a salvação de todo o que crê, do gentio, do judeu e do gentio. Este Evangelho não é um poder destruidor, é o poder de Deus para a salvação. E Paulo se compromete com este Evangelho, dizendo: eu sou devedor, eu estou pronto e eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque neste Evangelho se manifesta a justiça de Deus. Então, depois que Paulo introduz o assunto, ele vai mostrar nos capítulos 1, 2 e 3 a necessidade do Evangelho. Paulo começa com o que nós chamamos de más novas, mostrando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele chega a essa conclusão lá em Romanos 3, 23. E ele vai tratando do assunto a partir do capítulo 1 até o 3, 23, mostrando que os pagãos estão perdidos, rendidos à idolatria e à imoralidade, caindo no fosso da devassidão moral. Mas não apenas os pagãos estão neste fosso escuro, pantanoso, mas também os moralistas, aqueles que apontam o dedo para os outros, mas praticam as mesmas coisas que condenam nos outros. Eles, de igual forma, estão também condenados. Mas não apenas os pagãos e os moralistas, mas também os judeus, que se vangloriam na lei. Eles também são pecadores e estão na mesma condição dos pagãos e moralistas. Ou seja, não há exceção. Em Romanos 3, 23, Paulo encerra a todos na mesma situação, na mesma condição. Todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Então o Evangelho começa tirando do homem qualquer esperança na sua autossalvação, na salvação pelas obras, na salvação pelo mérito humano. A salvação é uma necessidade vital, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum homem constrói a sua própria salvação. Nenhum homem merece a sua própria salvação. Nenhum homem compra a sua própria salvação. O homem é pecador. Os grandes, os pequenos, os reis, os príncipes, os grandes deste século, como as pessoas mais simples, do rei ao vassalo, do empresário ao empregado, do doutor ao analfabeto, do religioso ao não religioso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Encerrando todos no pecado, o apóstolo Paulo, então, a partir do capítulo 3, verso 24, ele vai agora mostrar que a salvação é uma obra de Deus, realizada pelo sacrifício de Cristo na cruz, pela sua morte vicária, e é apropriada pela fé em Cristo Jesus. Paulo só introduz esse assunto depois de mostrar que todos pecaram. E então no verso 24 ele vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o que Paulo está dizendo é que as pessoas lá no Antigo Testamento, antes de Jesus vir ao mundo, foram salvos de igual modo por meio de Jesus. Deus olhou aqueles sacrifícios que tipificavam o sacrifício perfeito. Deus olhou a morte daqueles cordeiros que tipificavam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus passou por cima para aplicar esse juízo sobre o seu Filho, que morrendo na cruz é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Os que viveram antes dele morreram. Os que viveram antes de Jesus olharam para o Salvador que haveria de vir, para o Cristo da profecia. Nós que vivemos depois de Cristo, olhamos para o Cristo da história, o Cristo que já veio, se encarnou, viveu entre nós, viveu de maneira limpa, sem qualquer dolo, sem qualquer mancha, sem qualquer mácula, sem qualquer pecado. Então nós olhamos para trás e cremos no Cristo da história. O Cristo da profecia, o Cristo da história é a mesma pessoa. É Jesus de Nazaré. É o Filho de Deus. É o Salvador do mundo. Então, depois que Paulo mostra para nós que a salvação está ligada à redenção que temos em Cristo pelo seu sangue, agora Paulo, no capítulo 4, vai mostrar que lá no Antigo Testamento as pessoas também foram salvas do mesmo jeito que aqui, porque foram também justificadas pela fé e não pelas obras. E Paulo cita dois exemplos. Primeiro ele cita o exemplo de Abraão, depois ele cita o exemplo de Davi. Abraão é o pai da fé, Davi é o pai da nação que vai unificar Israel como uma grande nação. Esses dois elementos, essas duas personalidades relevantes e estratégicas na história de Israel, são citadas pelo apóstolo Paulo como alguém que não foi salvo pelas obras, mas salvo pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Davi diz que bem-aventurados são aqueles a quem Deus não atribui iniquidade.
Ou seja, a salvação é gratuita. A salvação tem como base meritória o sacrifício de Cristo na cruz. A salvação tem como base instrumental a fé em Cristo Jesus. De tal maneira que Paulo cita Abraão e Davi como evidência de que a salvação lá na antiga dispensação, lá no Velho Testamento, também era pela graça mediante a fé e não por méritos e não por obras da lei. Então o apóstolo Paulo vai concluir no capítulo 3 o que vai demonstrar no capítulo 4. No capítulo 3 ele conclui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E ele prova a tese dele no capítulo 4, mostrando que Abraão e Davi foram justificados pela fé e não pelas obras. Quando você vai para o capítulo 5, o apóstolo Paulo vai mostrar agora os frutos dessa justificação. E eles dizem: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E ele diz: nos gloriamos na própria esperança da glória de Deus. Então, Paulo vai tratar aqui no capítulo 5 de 3 frutos da justificação. Primeiro, olhando para o passado, você tem paz com Deus. Olhando para o presente, você tem livre acesso à graça. Olhando para o futuro, você tem esperança da glória. Paz no passado, graça no presente, glória no futuro. A nossa salvação está assegurada, porque justificação é um ato e não um processo. É um ato legal, jurídico, forense, declaratório de Deus. Quando você crê no Senhor Jesus, Deus declara você justo diante do seu tribunal. A justificação não é um ato que ocorre em você, mas lá no tribunal de Deus. Não tem graus, ou seja, não tem uma pessoa mais justificada do que a outra. Quando você creu no Senhor Jesus, você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Isso quer dizer que já nenhuma condenação há mais sobre a sua vida. Quando você crê no Senhor Jesus, você se torna uma pessoa quites com a lei e quites com a justiça divina. É isso que significa a gloriosa doutrina da justificação, que lhe dá paz com Deus no passado, que lhe dá graça de Deus no presente, que lhe dá esperança da glória no futuro. Então, Paulo vai demonstrar também no capítulo 5 que nós nos gloriamos não apenas na esperança da glória de Deus, mas também nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança que não se confunde. O que Paulo está dizendo é que quando você é salvo, isso não apenas garante o seu futuro, isso prepara você para o seu presente. Você enfrenta tribulações, como todos, é uma pressão sobre a sua vida. Mas você se gloria nelas, não porque você é sádico e gosta de sofrer, mas pelo resultado que ela vai produzir na sua vida, perseverança. E essa palavra perseverança no grego, reipomone, é paciência triunfadora diante de circunstâncias adversas. Porque quando você passa por essa experiência, por essa teste da paciência triunfadora, você passa a ter experiências com Deus. Você não tem uma fé de segunda mão. Não é apenas a fé que habitou no seu avô, na sua avó, no seu pai, na sua mãe, mas é uma experiência pessoal, intransferível, que você tem com o próprio Deus. Isso produz em você a gloriosa esperança, não uma esperança vaga, mas uma esperança segura. E ele então entra com o assunto do amor de Deus por você. Esse amor tem 3 características. Primeiro, é um amor copioso, abundante. O amor de Deus é derramado em seu coração. Segundo, este amor é imerecido, porque Deus amou você quando você era fraco, ímpio, pecador e inimigo de Deus.
Terceiro, este amor é provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Paulo vai para o capítulo 6 e mostra para nós a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E Paulo usa aqui, muito importante, 3 verbos que precisamos memorizar se queremos compreender esta nova vida que temos em Cristo Jesus. O primeiro verbo está no verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Em outras palavras, você e eu precisamos andar com a carteirinha de óbito do velho homem em nossa vida. Foi crucificado com ele. Este homem morreu, esse velho homem morreu. E você precisa saber disso. Isso é uma informação que você não pode perder. Você precisa andar com a carteirinha do seu óbito, do velho homem, no seu bolso. Quando o pecado apelar ao seu coração, quando as janelas coloridas da tentação ficarem seduzindo você, apresente esta carteira de óbito. Eu fui crucificado. O velho homem foi crucificado com Cristo. O segundo verbo está no verso 17, ou melhor, no versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A primeira é sabendo, você tem que saber disso. Segundo, você precisa se considerar morto. Morto para o pecado, vivo para Deus. Aqui está uma consciência que você agora morreu com Cristo. Agora você está crucificado com Cristo. Agora você se considera morto para o pecado. Isso me leva a um fato muito curioso que aconteceu com Aurélio Agostinho. Ele era um cara muito devasso, sua mãe orou por ele 30 anos e ele tinha uma amante. E quando ele foi convertido a Cristo, um dia ele está andando pela rua e a amante, ex-amante, o viu e gritou pelo nome dele. E ele continuou caminhando. E ela veio atrás dele gritando por ele, dizendo: Agostinho, Agostinho, Agostinho. E lá pelas tantas, ele parou e disse: eu não sou mais Agostinho. Eu estou morto. Morto para o pecado. Foi crucificado com Cristo, o velho homem. É isso que o texto quer dizer. Considere-se morto para o pecado. Você foi crucificado com Cristo. Mas agora, versículo 13, tem o terceiro verbo. Ele diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Se você sabe que você foi crucificado, se você se considera morto para o pecado, agora o texto diz, você deve se oferecer a Deus como ressurreto dentre os mortos. Agora você vai se apresentar e oferecer seu corpo, sua mente, sua vida a Deus, como uma nova criatura, como ressuscitado dentre os mortos. Quando ele vai para o capítulo 7, ele mostra o grande dilema da nossa vida, porque nós estamos agora salvos pela graça, mas ainda permanecemos nesse corpo corrompido. Está sujeito a fraquezas múltiplas, físicas, emocionais, morais e espirituais. E Paulo mostra o grande dilema diante das exigências da lei, porque a lei é boa, ela é espiritual, ela é justa, mas nós somos pecadores. Então, como é que nós vamos lidar com isso? E Paulo começa o capítulo 7 com ilustração sobre casamento, mas não é sobre casamento que ele está tratando. Ele está tratando da nossa relação com a lei. E ele diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo como aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher está casada, está ligada ao marido enquanto ele viver. De tal maneira que se essa mulher que está ligada ao marido enquanto ele viver pelo casamento se relaciona com outro homem, ela comete adultério. Mas se o homem morrer, ela está livre para casar de novo. E aí não comete adultério. Paulo não está tratando de casamento, ele está tratando da relação com a lei. O que ele está dizendo é que a lei é um marido e que você e eu, nós, somos a mulher. O problema é que esse marido é perfeito, é perfeccionista. Ele requer obediência total. O problema é que a mulher casada com esse marido é uma mulher pecadora, atabalhoada, que nunca consegue agradar esse marido.
O problema ainda é que esse marido é tão perfeito que ele não morre. E a mulher está ligada a ele enquanto ele viver. Mas ele não morre. Qual a solução? Aí Paulo diz, a mulher morreu. A lei só tem controle sobre você enquanto você está vivo. A lei não tem mais domínio sobre quem está morto. Só que a mulher morreu. E agora essa mulher ressuscitou. Se ela morreu, ela está desobrigada do jugo conjugal com esse marido, que é a lei, e agora ela vai contrair núpcias com um novo marido, e é Jesus Cristo. E aí Paulo está dizendo que nós morremos com Cristo. E agora nós ressuscitamos com Ele. Agora nós temos uma nova vida. Ele diz que, na outrora, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. Mas agora nós somos livres. E esta é a grande mensagem do capítulo 8. Nós estamos livres. Agora o Espírito Santo habita em nós. Agora nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós não estamos mais presos ao domínio do pecado. Agora o Espírito Santo nos deu vida. Agora nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora nós temos o espírito de adoção. Agora nós fomos adotados na família de Deus. Agora nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Agora somos templo do Espírito Santo. E Paulo diz então que agora Deus nos assiste em nossa fraqueza pelo seu Espírito. Agora o próprio Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Agora todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora nós entendemos que o grande projeto de Deus é nos tornar parecidos com Jesus. Fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Agora nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Agora nós entendemos que o Deus que nos predestinou é o mesmo Deus que nos chamou, que nos justificou, que nos glorificou, e então nada, nem ninguém pode nos separar deste amor. E Paulo faz 5 perguntas retóricas no capítulo 8, a partir do verso 31 ao 39. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Será angústia, perseguição, perigo, nudez, espada. Eu estou certo de que por meio de todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo vai para os capítulos 9, 10 e 11, ele volta sua atenção para o povo de Israel. No capítulo 9, ele mostra o passado desse povo, quando Deus o escolheu soberanamente. No capítulo 10, ele olha para o presente desse povo, vê como esse povo caiu em pecado e desgraça, em transgressão da lei. Mas no capítulo 11, ele mostra o futuro de Israel, a restauração desse povo na plenitude dos tempos. Então, passado, a escolha; presente, o pecado; futuro, a plena restauração. E então, Paulo conclui essa parte doutrinária da epístola, no capítulo 11, com a grande doxologia. Diante de tão grande salvação, de um plano tão perfeito, tão glorioso, tão eficaz, Paulo diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? E ele diz ainda, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí, a partir do capítulo 12 até o 16, Paulo vai aplicar a doutrina. E ao aplicar a doutrina, ele diz que quando você tem a sua vida transformada pelo Evangelho, isso muda os seus relacionamentos. No capítulo 12, versos 1 e 2, muda o seu relacionamento com Deus. Agora você oferece
a Deus o seu próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Depois que você apresenta a Ele, você agora também se inconforma com este presente século. E você agora é transformado pela renovação da sua mente. Então, apresentação, inconformação, transformação. Depois, ainda no capítulo 12, versos de 3 a 9, ele vai mostrar a relação de você com você mesmo. É a conversa no espelho, é o solilóquio. E ele alerta para o perigo de você se julgar maior do que é. Achar que é mais importante do que é. Então, nós não temos nem complexo de superioridade, nem complexo de inferioridade. O que somos, somos pela graça de Deus. Ainda no capítulo 12, ele vai retratar para nós a relação do crente com os irmãos. E nós precisamos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, regozijar-nos uns com os outros, chorarmos uns com os outros, abençoarmos uns aos outros. Então, tendo o mesmo sentimento uns pelos outros. Então, a sua salvação muda a sua relação com Deus, muda a sua relação com você mesmo, muda a sua relação com os seus irmãos. Mas ainda no capítulo 12, ele diz que a sua conversão vai mudar o seu relacionamento com os seus inimigos. E ele diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Como é que você lida com quem não gosta de você? Como é que você lida com quem persegue você? A única maneira de você vencer o inimigo é com golpes de bondade. É pagando não o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem. É vencendo o mal com o bem. Então, quando Jesus muda a sua vida, você muda o seu relacionamento com Deus, com você, com seus irmãos e até com seus inimigos. No capítulo 13, Paulo vai dizer que quando você é uma pessoa convertida, transformada pelo Evangelho, isso muda a sua relação com as autoridades constituídas. E aí, ele vai mostrar duas coisas importantes da autoridade que é constituída por Deus. Primeiro, ela é constituída para promover o bem. Segundo, ela é constituída para coibir o mal. Então, se você fizer coisa errada, você vai sofrer as consequências do seu erro. Se você vai andar de maneira certa, você tem a proteção da autoridade. É possível, entretanto, que esta autoridade sinta que ela é a fonte da sua autoridade, do seu poder, e se torne alguém absolutista, ditador, opressor, cruel. Quando as autoridades constituídas fogem do seu propósito, cabe à Igreja de Deus, como consciência do Estado, conforme entendiam os reformadores do século XVI, alertar essa autoridade. Aí a voz profética da Igreja, que vai alertar, como aconteceu Amós alertando lá em Samaria, como os apóstolos alertaram o sinédrio judaico em Jerusalém, cabe-nos então exercer a voz profética nesta relação com a autoridade, obedecendo-a, acatando, pagando tributos, a quem honra, honra, mas se a autoridade não cumpre o seu papel, cabe à Igreja de Deus alertá-la sobre este perigo. Nos capítulos 14, 15 e 16, Paulo vai tratar, finalmente, do nosso relacionamento com aqueles que são nossos irmãos, mas que têm pontos de divergência secundárias. É o que Paulo chamou de crentes fortes, crentes fracos. Algumas pessoas são muito escrupulosas e se escandalizam por qualquer coisa. Outras são maduras na fé e já conseguem não terem esse tipo de sensibilidade tão aguçada. Paulo diz o seguinte: você que é forte não julga quem é fraco, você que é fraco não julga quem é forte. Nós precisamos respeitar uns aos outros. Agora, Paulo não está aqui ensinando ecumenismo.
Paulo não está aqui dizendo que não importa o que você creia, vamos dar as mãos. Paulo não está aqui dizendo que ele acredita e defende o universalismo, todo mundo vai ser salvo. Paulo não defende aqui uma igreja inclusiva. Paulo não defende aqui uma igreja que diz para as pessoas, venha como você está e permaneça como você quiser. Paulo não está aqui aceitando debaixo do guarda-chuva da fé as seitas heréticas. Não. Absolutamente não. Não há unidade fora da verdade. O que Paulo está dizendo é que é possível que na comunidade cristã ou na comunidade das denominações haja pontos secundários de divergência. Não pode ter divergência naquilo que é essencial. Se uma pessoa nega verdades essenciais, nós devemos considerar essas comunidades seitas. Por exemplo, imagine que alguém negue a Trindade. Eu não creio que Deus é um só, subsistindo em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo da mesma essência, da mesma substância. Se uma pessoa nega a Trindade, ele não é meu irmão na fé, faz parte de uma seita. Se uma pessoa, por exemplo, nega que a salvação é exclusivamente pela graça, não dá para dizer que é meu irmão na fé, isso é seita. Se alguém diz que a salvação é pelas obras, é pelo mérito humano, pelo sacrifício humano, não dá para considerar como uma igreja genuína, é seita. Se alguém diz que você precisa, para ser salvo, além de crer em Jesus, guardar este ritual sagrado, ou observar o sábado, ou observar este ou aquele ritual, está acrescentando alguma coisa a mais, como os judaizantes lá em Jerusalém, lá quando Paulo voltou da primeira viagem missionária, e foi preciso um concílio para resolver isso. Não dá para ser Jesus mais a lei, Jesus mais as obras, Jesus mais o credo, Jesus mais os santos, Jesus mais Paulo, Pedro, Maria, João. Não, é só Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode ter divergências em pontos secundários. Por exemplo, nós cremos na doutrina da segunda vinda de Cristo. Todos os crentes salvos pela graça creem que Jesus vai voltar em glória. Alguns acham que vai ser a perspectiva pré-tribulacionista, outros acham que é midi-tribulacionista, outros acham que é pós-tribulacionista. Embora tenhamos convicções, mas alguns pensam assim, outros pensam assado, mas não negam aquilo que é doutrina. O que é doutrina é que Jesus vai voltar, que os mortos vão ressuscitar, que os que estiverem vivos vão ser transformados, que a igreja será arrebatada, que vai ter bem-aventurança eterna e condenação eterna. Isso é doutrina, isso é pilar, isso é cláusula pétrea, isso não mexe. Agora, alguns acham que vai ser antes, outros acham que vai ser depois da grande tribulação. Isso é corrente de pensamento para interpretar a doutrina. Aqui está o ponto fundamental. Então, se a pessoa nega que vai ter ressurreição, isso é pilar, não dá para mexer. Se alguém nega que Jesus vai voltar, não dá para negociar. Se alguém diz, não vai ter inferno, inferno existe, não dá para negociar. Aqueles que negam doutrinas essenciais caem na malha de seitas. Então, nesses capítulos 14, 15 e 16, Paulo está mostrando para nós como é que nós nos relacionamos com irmãos que pensam diferente de nós em coisas secundárias. Uns Paulo chama de fracos, outros Paulo chama de fortes, mas todos são irmãos. Então, fica aqui esta breve análise, esta breve síntese, desculpe do pleonasmo, se a síntese tem que ser breve, então, desta carta que é chamada Manifesto Cristão, esta carta que é o Evangelho segundo Paulo. E eu espero que esta análise possa ter ajudado você, contribuído